Eu me desfiz da aliança de casamento do Ricardo Teixeira 3 dias depois que ele morreu. O agente funerário perguntou se eu queria ficar com ela e eu disse que não. Não sei por que disse isso. Eu não estava pensando direito. Eu só queria que tudo aquilo acabasse. 2 semanas depois, acordei no meio da noite procurando por ela. Queria segurá-la. Queria algo dele que eu pudesse tocar. Ela tinha sumido. E percebi que tinha cometido o primeiro de muitos erros que quase me destruíram. Sou a Margarida Helena Teixeira. Tenho 83 anos. Ricardo Teixeira se foi há 15 anos e naqueles 2 primeiros anos depois que ele morreu, eu fiz quase tudo errado. Afastei as pessoas que me amavam. Tomei decisões que nunca poderei desfazer. Quase me perdi completamente. E se você está passando por isso, ou se você tem pavor de passar por isso um dia, preciso te contar sobre as 5 coisas que fiz e que tornaram tudo pior. Não para te assustar, mas porque ninguém me avisou. E talvez, se alguém tivesse avisado, eu não teria passado 2 anos desejando ter morrido com ele. Ricardo morreu em uma tarde de terça-feira em novembro. Ele estava doente há 3 meses, câncer, do tipo que progride rápido. A enfermeira dos cuidados paliativos chegou por volta das 3 horas. Verificou o pulso dele. Olhou para mim e disse: Senhor Teixeira, ele se foi. Lembro-me de balançar a cabeça, como se ela tivesse acabado de me dizer que ia chover. Ela saiu do quarto para me dar um tempo a sós com ele. Fiquei sentada segurando a mão dele. Ainda estava quente. E eu ficava pensando, isso não é real. Isso não pode ser real. Mas era. Não me lembro de muita coisa depois disso. Ligar para os filhos. Assinar papéis. Pessoas indo e vindo. O funeral foi na sexta-feira. Vestido preto. Cadeiras dobráveis. Um pastor que pronunciou o nome do Ricardo errado 2 vezes. As pessoas continuavam me abraçando e dizendo: ele está em um lugar melhor agora. E eu queria gritar: o único lugar onde eu o quero é aqui. Mas não gritei. Apenas sorri e disse: obrigada por virem. No domingo à noite, todos tinham ido embora. As travessas de comida estavam empilhadas na minha geladeira. Os cartões de condolências estavam amontoados no balcão. E a casa estava tão silenciosa que eu conseguia ouvir o tic-tac do relógio no corredor. Fiquei parada na cozinha, encarando a xícara de café do Ricardo, ainda no escorredor de louças. A última coisa que ele tinha tocado antes de ficar fraco demais para sair da cama. E pensei, e agora? Não de um jeito filosófico, de um jeito desesperado. O que faço agora? Como moro nesta casa sozinha? Como acordo amanhã e no dia seguinte e no outro, sabendo que ele nunca mais vai voltar? Eu não tinha uma resposta. Então fiz o que pareceu mais fácil na época. Comecei a apagá-lo. O primeiro erro que cometi, o que ainda me assombra, foi me livrar das coisas dele rápido demais. Todos me disseram que ajudaria. Você precisa encerrar esse ciclo, disse minha filha Susana Teixeira. Guardar as coisas dele só vai tornar tudo mais difícil, acrescentou Linda Teixeira. Até o conselheiro de luto da funerária disse: a maioria das pessoas acha útil se desfazer dos pertences do cônjuge no primeiro mês. Ajuda você a começar a seguir em frente. Então, 2 semanas depois do funeral, comecei. Tirei tudo do guarda-roupa dele. Cada camisa, cada calça, as gravatas que ele nunca usava. A jaqueta com o bolso rasgado que eu estava tentando fazer ele jogar fora há anos. Dobrei tudo em caixas. Etiquetei. Levei para uma instituição de caridade. Esvaziei o criado mudo, seus óculos de leitura, o relógio, o bloquinho onde ele anotava coisas que precisava lembrar. Empacotei as ferramentas dele na garagem. O equipamento de pesca que ele não usava há 1 década. As caixas de papéis antigos que ele insistia em guardar. Levei 3 dias. E quando terminei, fiquei parada no quarto, olhando para o guarda-roupa vazio e pensei: bom, agora posso respirar. Mas não consegui, porque 1 semana depois acordei no meio da noite e quis ver a letra dele. Fui até o criado mudo, vazio.
Abri o guarda-roupa. Nada. Corri para a garagem. As caixas já tinham ido embora. E eu desabei. Sentei no chão da garagem às 2 da manhã, soluçando tão forte que achei que fosse passar mal, porque eu o tinha apagado. Eu tinha apagado o homem com quem passei 46 anos, porque alguém me disse que isso tornaria o luto mais fácil. Não tornou. Tornou insuportável. Porque agora eu não sentia falta apenas do Ricardo. Eu sentia falta de ter qualquer coisa dele para segurar. Liguei para a instituição de caridade na manhã seguinte. Perguntei se eu poderia pegar as caixas de volta. Elas já tinham ido embora. Vendidas ou doadas. Eles não mantinham registros. Dirigi até 3 locais diferentes. Mesmo assim, caminhando pelos corredores, procurando pela jaqueta marrom dele. Pelas camisas de flanela. Por qualquer coisa. Nunca as encontrei e passei 15 anos me arrependendo de não ter esperado, de não ter me dado permissão para guardar as coisas dele até estar realmente pronta para deixá-las ir. O segundo erro que cometi foi afastar todo mundo. Depois que me desfiz das coisas do Ricardo, parei de atender o telefone. Minha irmã Joana Alves ligava. Eu deixava tocar. Linda aparecia. Eu fingia que não estava em casa. Sara, a vizinha, trouxe uma travessa de comida. Agradeci através da porta e não a convidei para entrar. Disse a mim mesma que só precisava de espaço, tempo para processar, tempo para sofrer sozinha. Mas não era isso que eu estava fazendo. Eu estava me escondendo. Porque conversar com as pessoas significava fingir que eu estava bem. Ou pior, admitir que não estava. E eu não conseguia fazer nenhum dos dois. Então fiquei dentro de casa. Parei de ir ao mercado. Parei de verificar o correio. Parei de fazer qualquer coisa que exigisse que eu visse outro ser humano. Por 3 meses. E a solidão não tornou o luto mais fácil. Tornou-o mais barulhento. Porque quando você está sozinha com o luto, ele preenche cada canto da casa, cada silêncio, cada respiração. Ele se torna a única coisa que você consegue ouvir. Linda finalmente forçou a entrada uma tarde em fevereiro. Ela não bateu. Usou a chave reserva que eu lhe dei anos atrás e simplesmente entrou. Eu estava sentada no sofá com a mesma roupa que usava há 2 dias. A TV estava ligada, mas eu não estava assistindo. Ela ficou na porta e olhou para mim. Olhou de verdade para mim. Mãe, ela disse baixinho, qual foi a última vez que você comeu? Não respondi porque não conseguia lembrar. Ela não disse mais nada. Apenas foi para a cozinha e fez ovos mexidos e torradas para mim. Sentou-se ao meu lado e esperou enquanto eu beliscava a comida. E então ela disse, você não pode fazer isso sozinha. Eu disse a ela que estava bem. Ela não acreditou e não foi embora. Ela voltou no dia seguinte e no dia seguinte a esse. Ela não me deu sermão, não tentou me consertar. Ela apenas apareceu. E lentamente, tão lentamente que não percebi acontecer, o luto começou a parecer menos sufocante. Não porque foi embora, mas porque eu não estava mais carregando-o sozinha. O terceiro erro que cometi foi tomar grandes decisões às pressas. 6 semanas depois que o Ricardo morreu, decidi vender a casa. Fazia sentido, eu disse a mim mesma. A casa era grande demais. Memórias demais. Manutenção demais para uma pessoa só. Davi Teixeira me ajudou a encontrar um corretor. Marcamos visitas para a semana seguinte. Empacotei a maior parte dos móveis. Coloquei em um depósito. Deixei a casa vazia e limpa para possíveis compradores. E então, certa noite, eu estava parada na sala, agora vazia, ecoando, e olhei para o lugar onde a poltrona do Ricardo costumava ficar. A poltrona tinha sumido, vendida em um bazar, mas eu ainda conseguia vê-lo sentado ali. Pés para cima, jornal no colo, óculos escorregando pelo nariz, e percebi que não estava pronta. Não estava pronta para deixar o último lugar onde o vi. O último lugar onde estivemos juntos. Liguei para o corretor na manhã seguinte e tirei a casa do mercado. Davi ficou frustrado. Mãe, já marcamos as visitas.
Você disse que queria se mudar para um lugar menor. Eu sei, eu disse, mas não estou pronta. Você precisa seguir em frente, ele disse, não de forma indelicada, mas firmemente, como se fosse algo que eu pudesse simplesmente decidir fazer. Mas seguir em frente não significa fugir. E era isso que eu estava fazendo. Fugindo das memórias porque elas doíam. Fugindo da casa porque ela me lembrava do que eu tinha perdido. Mas aqui está o que eu não entendia na época. O luto faz tudo parecer urgente. Você quer fazer alguma coisa, qualquer coisa, porque ficar parada com a dor parece impossível. Então você toma grandes decisões rápidas. Você vende a casa. Você se muda para o outro lado do país. Você doa tudo. E talvez às vezes essas decisões estejam certas. Mas, na maior parte do tempo, são apenas formas de fugir do luto. E você não pode fugir do luto. Ele te segue, mesmo para a casa nova, mesmo para a cidade nova. Então eu fiquei. E fico feliz por ter ficado. Porque 1 ano depois, quando a névoa começou a se dissipar, percebi que esta casa não era apenas onde eu perdi o Ricardo. Era onde eu o amei, onde construímos nossa vida, onde nossos filhos cresceram. E eu não estava pronta para deixar isso ir. O quarto erro que cometi foi fingir que estava bem quando estava desmoronando. Todos continuavam perguntando, como você está aguentando? E eu sorria e dizia, estou bem, um dia de cada vez. Devo ter dito isso 100 vezes, mas eu não estava bem. Eu não estava dormindo. Não estava comendo. Algumas manhãs eu não conseguia sair da cama até o meio-dia. Eu ficava parada na cozinha encarando a cafeteira, completamente vazia, incapaz de lembrar se já tinha feito café ou se deveria ter feito. Mas não contei a ninguém, porque admitir que não estava bem parecia admitir que eu não dava conta, que eu era fraca, que estava falhando no luto. E eu não queria sobrecarregar ninguém com isso. Minha filha Susana Teixeira ligou uma noite, só para saber como eu estava. Como você está, mãe? Bem, eu disse automaticamente. Houve uma longa pausa. Mãe, ela disse suavemente, você não precisa estar bem. Não disse nada. Apenas segurei o telefone, tentando não chorar. Você não precisa ser forte por nós, ela disse. Você tem permissão para desmoronar. E eu desmoronei. Ali mesmo no telefone. Soluços feios e ofegantes que eu estava segurando há meses. Susana não me pediu para parar. Não me disse que melhoraria. Ela apenas ficou na linha, silenciosa, esperando. Quando finalmente recuperei o fôlego, ela disse, vou passar aí neste fim de semana. Você não precisa. Eu sei, mas eu quero. Ela veio e não fizemos muita coisa. Assistimos a filmes antigos, olhamos alguns álbuns de fotos, choramos juntas. E pela primeira vez desde que o Ricardo morreu, não senti como se estivesse me afogando sozinha. Porque o luto não é algo que você deveria ser forte o suficiente para suportar. É algo que você deveria sobreviver. E, às vezes, sobreviver significa deixar as pessoas te verem quebrada. Isso vai soar ridículo, mas passei 20 minutos uma tarde tentando abrir um pote de pepinos em conserva. Tentei de tudo. Água quente, pano para dar aderência, bater no balcão. Finalmente desisti e coloquei de volta na geladeira. Ricardo costumava abrir todos os potes. Nunca pensei nisso até ele não estar mais lá para fazer isso. Agora compro os que têm tampas fáceis de abrir. Pequenas vitórias. O quinto erro que cometi foi o mais perigoso. Esqueci que ainda estava viva. Por quase 1 ano depois que o Ricardo morreu, parei de viver. Apenas existi. Fiz as coisas no automático, preparei refeições que não comi, assisti a programas dos quais não me importava. Deixei os dias se misturarem até eu não conseguir distinguir terça-feira de sábado. Eu não estava deprimida, exatamente. Ou talvez estivesse. Não sei, eu apenas não via mais sentido. Por 46 anos, minha vida tinha sido construída em torno do Ricardo, ser a esposa dele, cuidar dele, planejar nossos dias juntos. E agora isso tinha acabado. Então, o que restou? Eu não tinha uma resposta. E não procurei por uma. Eu apenas esperei. Pelo que não tinha certeza. Talvez para o luto passar.
Talvez para a vida começar a fazer sentido de novo. Talvez apenas para que tudo acabasse. Não disse isso em voz alta, mas pensei muito. E então, certa tarde, no final da primavera, eu estava sentada na varanda. Algo que eu quase nunca fazia, mas a casa parecia silenciosa demais. E Emma passou caminhando com Sarah. Emma me viu e acenou. Então ela subiu os degraus correndo, com o rabo de cavalo loiro balançando, e disse: "Oi, senhora." "Margarida, vamos tomar sorvete." "Você quer vir?" Quase disse não. Eu tinha dito não para tudo por meses, mas algo, no jeito que ela pediu, tão casual, tão certa de que eu diria sim, me fez hesitar. "Ok", eu disse. Caminhamos até a pequena loja na rua principal. Emma pegou de gotas de chocolate. Eu peguei de baunilha. Sentamo-nos em um banco do lado de fora e Emma falou sobre a escola, sobre um livro que estava lendo, sobre a festa de aniversário da amiga que estava chegando. E percebi algo sentada ali sob a luz do sol, ouvindo aquela menina de 8 anos tagarelar sobre nada importante. Eu ainda estava aqui. Ricardo tinha ido embora, mas eu não. Meu coração ainda estava batendo. O sol ainda estava quente. Sorvete ainda tinha um gosto bom. E talvez isso significasse alguma coisa. Talvez significasse que eu ainda tinha um motivo para estar aqui, mesmo que eu ainda não soubesse qual era. Na verdade, preciso te contar sobre algo que fiz há alguns meses e que minha família ainda está chateada comigo. Escrevi um livro. Chamei de O Código da Liberdade. Eu não planejei. Mas depois que Ricardo morreu, comecei a escrever as coisas. Sistemas que criei para sobreviver. Formas de lidar com as finanças quando seu cônjuge sempre as administrava. Como tomar decisões quando não há mais ninguém com quem conversar. Como permanecer independente quando você tem pavor de se tornar um fardo. Todas as coisas que ninguém te conta sobre perder um cônjuge. Todas as coisas que tive que descobrir do jeito difícil. Coloquei tudo lá. Cada lição dolorosa. Cada sistema. Cada verdade que eu gostaria que alguém tivesse me dito. Lancei digitalmente algumas semanas atrás. E meus filhos descobriram. Davi Teixeira me ligou. "Mãe, por que você compartilharia tudo isso? É privado." Linda Teixeira disse: "As pessoas vão te julgar." E talvez eles estejam certos. Talvez eu esteja compartilhando demais. Mas continuo pensando em mulheres como eu. Sentadas sozinhas em casas silenciosas demais. Sem saber o que fazer a seguir. Pensando que suas vidas acabaram porque seus cônjuges se foram. Uma mulher chamada Constança deixou um comentário na semana passada. Ela tem 74 anos. O marido morreu há 6 meses. Ela disse: "Fico sentada na poltrona dele todas as noites só para me sentir perto dele." Achei que estava perdendo a cabeça. Este livro me fez perceber que não estou louca. Estou apenas de luto. Outra mulher, Lorena, escreveu: "Meu filho continuava me pressionando para me mudar para uma comunidade para idosos porque ele achava que eu não conseguiria me virar sozinha. Mostrei isso a ele. Ele finalmente entende o que eu preciso. Estamos resolvendo isso juntos agora." E alguém chamada Filomena disse: "Achei que minha vida tinha acabado quando meu marido morreu. Tenho 81 anos. Isso me lembrou que ainda tenho tempo. Ainda tenho coisas para fazer." O link está no comentário fixado se você precisar. "Mas estou te avisando. Talvez eu o tire do ar em breve. Minha família continua me pedindo para fazer isso. Eles acham que é pessoal demais, que estou me tornando vulnerável. Talvez eu esteja, mas está lá agora. Se você precisar, pegue antes que eu mude de ideia. Aqui está o que eu gostaria que alguém tivesse me dito no dia em que Ricardo morreu. Você vai cometer erros. Você vai se desfazer de coisas que gostaria de ter guardado. Você vai afastar pessoas que estão tentando ajudar. Você vai tomar decisões rápido demais e se arrepender depois. Você vai fingir que está bem quando não está. Você vai esquecer que ainda está viva. E tudo bem, porque o luto não tem regras. Ele não segue um cronograma. Ele não se importa com o que você deveria fazer.
Ele simplesmente é. E a única maneira de passar por ele é senti-lo. Tudo. A raiva, a tristeza, a culpa, a solidão. Os momentos em que você esquece que eles se foram e procura por eles mesmo assim. Você não supera. Você apenas aprende a carregar. E lentamente, tão lentamente que você não percebe acontecer, ele fica mais leve. Não vai embora. Apenas fica mais leve. Ainda sinto falta do Ricardo Teixeira. 15 anos depois, e eu ainda me viro para contar algo a ele antes de lembrar que ele não está lá. Ainda durmo do meu lado da cama. Ainda faço café demais de manhã por hábito. Ainda me pego dizendo nós em vez de eu. Mas não estou apenas sobrevivendo. Estou vivendo. Eu busco a Emma na escola quase todas as tardes. Tomo chá com a Sara nas quintas-feiras. Ligo para minha irmã Joana Alves uma vez por semana só para conversar. Plantei flores novas no jardim na primavera passada. As rosas do Ricardo ainda estão lá, mas adicionei um pouco de lavanda, algo que é só meu. Ainda estou aqui. E na maioria dos dias agora isso parece ser o suficiente. Penso no Ricardo mais nas manhãs cedo, quando a luz entra pela janela da cozinha, do mesmo jeito que entrava quando ele se sentava à mesa com seu café e seu jornal. Eu costumava evitar essa hora do dia. Doía demais, mas agora sento lá com meu próprio café. E penso nele, não com aquele luto cortante e agudo que torna difícil respirar. Apenas com saudade, suave, triste e de alguma forma tudo bem. Como sentir falta de alguém que está em uma longa viagem. Alguém que você verá novamente, eventualmente. Não sei se isso é verdade. Não sei o que acontece depois que morremos, mas gosto de pensar que ele está esperando em algum lugar. Provavelmente se perguntando por que estou demorando tanto. E até lá continuarei indo. Uma manhã de cada vez. Um dia de cada vez. Uma respiração de cada vez. No ano seguinte à morte do Ricardo, encontrei um cartão que ele tinha escrito para mim. Estava escondido dentro de um livro na estante. Um cartão de aniversário de 10 anos antes. Dentro ele tinha escrito: para Margarida. Você faz os dias comuns parecerem o suficiente. Com amor, Ricardo. Não sei por que aquele cartão me atingiu tão forte. Talvez porque fosse tão simples. Tão ele. Ele não escrevia poesia. Não dizia grandes coisas românticas. Mas ele me via e ele me amava. E por 46 anos isso foi o suficiente. Guardei aquele cartão. Ele está no meu criado mudo agora. Algumas noites, quando a casa parece silenciosa demais, eu o leio. E me lembro, tem mais uma coisa que preciso te dizer. Se você está lendo isso e seu cônjuge ainda está vivo, mesmo que esteja doente, mesmo que você saiba que o fim está chegando, não espere para dizer as coisas que você precisa dizer. Diga que você os ama. Diga o que eles significam para você. Diga que você está com medo. Faça as perguntas que você tem evitado. Tenha as conversas difíceis, porque depois que eles se forem, você não terá essas chances de volta. Eu não sabia que a última conversa que Ricardo e eu tivemos seria a nossa última. Ele estava meio dormindo. Mal conseguia falar. Eu disse a ele que ia fazer um chá. Ele disse, ok. Foi isso. Essa foi a última palavra que ele disse para mim. E eu gostaria... Meu Deus, eu gostaria de ter dito algo mais. Algo que importasse. Mas eu não sabia. Você nunca sabe. Então não espere. Se você perdeu alguém, ou se você está cuidando de alguém que está morrendo, espero que isso tenha ajudado. Mesmo que só um pouco. Se ajudou, você poderia deixar um comentário? Apenas uma palavra ou duas. Ajuda a saber que não estamos carregando isso sozinhos. E se você quiser continuar sentado comigo, se essas conversas significam algo para você, espero que se inscreva. Antes de ir, o Código da Liberdade ainda está disponível, por enquanto. Mas meus filhos estão me pressionando para tirá-lo do ar. Davi ligou de novo ontem. Diz que estou compartilhando demais, que isso vai acabar me machucando de alguma forma. Talvez ele esteja certo, mas alguém por aí precisa disso. Alguém sentado em uma casa silenciosa demais. Alguém se perguntando se algum dia se sentirá normal de novo. Então está lá. O link está no comentário fixado. Se você precisar, pegue agora, antes que eu perca a coragem.
Obrigada por ouvir. Cuide-se. O que quer que isso signifique para você?